Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão precioso estudo guiado. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Estamos quase chegando ao fim do Evangelho de Marcos, mas ainda tem muita coisa para eu e você aprendermos. Muita coisa ainda para descobrir. Muita coisa ainda para sermos abençoados. Com certeza. Porque esse estudo, desde o início, tem sido uma verdadeira bênção para mim. E eu espero que tenha sido também para você, tá bom? Bom, vamos dar continuidade. Nessa ocasião, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, tá certo? E logo em seguida, a gente vai para o nosso estudo. Mas antes, temos que buscar a presença de Deus por meio de oração. Nós não podemos, gente, não podemos estudar, não podemos nos aprofundar, não podemos ser impressionados pela autoridade da palavra de Deus sem antes buscarmos em oração a presença de Deus. Por isso que nessa ocasião eu quero te convidar a, junto a mim, fechar seus olhos e orarmos ao Senhor. Vamos fazer juntos então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, de poder se alimentar desse pão, que é um pão maravilhoso, é um pão que proporciona vida e vida eterna em cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos purifica de todo o mal. Faz com que a cada dia nós possamos alcançar a imagem e semelhança do Teu Filho amado, pois Ele é o nosso grande modelo aqui na terra. Nós te pedimos isso no nome dEle, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje, terça-feira, dia 10 de setembro, o tema do nosso estudo é Getsemane. Você não sabe? Nós estamos, durante todo esse trimestre, que já está chegando ao fim, diga-se de passagem, já estamos na 11ª semana desse estudo. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e tem sido maravilhoso essa experiência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Getsemane, o momento em que Jesus adentrou aquele espaço ali. O que aconteceu? Quais são as lições? Quais são os aprendizados? Quais são as aplicações que nós vamos fazer? Nessa ocasião eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler ali dos versos 32 a 42. E diz assim, ó: Então, foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Texto muito interessante, muita coisa a refletir. Eu separei aqui, como sempre, alguns pontos do nosso estudo para a gente se nortear e seguir uma sequência lógica, né? E claro, para trazermos ali reflexões e aplicações para a nossa vida. O primeiro ponto que eu destaquei diz assim, ó: Saindo de Jerusalém, onde comeram a Páscoa, inclusive foi o que a gente viu no dia de ontem, no dia anterior, Jesus e seus discípulos atravessaram o vale do Cedron, até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras.
O nome Getsemane significa lagar de azeite, sugerindo que havia um lagar de processamento de azeite nas proximidades. Quando eu vi isso daqui, eu fiquei pensando e refletindo. As coisas, elas não são à toa. Elas não são coincidência. Por que razão Jesus foi até o Getsemane, aquele jardim separado, onde havia ali uma plantação de azeitonas, e essas azeitonas eram utilizadas para se produzir o azeite, né, por meio do seu esmagar, por meio do lagar, do pisar no lagar. Por que Jesus foi para ali? A conclusão que eu cheguei é que, da mesma forma que era extraído o azeite das azeitonas ali, por meio de ser pisado, por meio de ser esmagado, triturado, moído, algo semelhante estava acontecendo com o nosso Senhor. Lembra daquele contexto, se eu não me engano, do capítulo 54 de Isaías, ou é o capítulo 55, que fala que pelas nossas pisaduras, a carne dele seria moída, ele iria sofrer. Jesus já estava sofrendo isso. Até que a gente vê lá no contexto, que quando ele se separa um pouquinho, ele conversa ali com os três que estavam com ele, e diz, olha, eu estou sentindo uma profunda tristeza, uma tristeza mortal. Jesus, ele já estava carregando o fardo de todos os nossos pecados, dos pecados de toda a humanidade. Com certeza essa carga emocional já estava sendo refletida fisicamente também. Pois, não sei se você sabe, quando nós estamos doentes emocionalmente, mentalmente, nós vemos as consequências no nosso próprio corpo, ou seja, é externalizado fisicamente. Nós adoecemos de verdade, não é algo somente da mente, mas o nosso corpo também padece. E Jesus estava passando por uma carga emocional ou espiritual muito grande. É tanto que ele, em momento de oração, ele disse, Senhor, se for possível, passa, adia, coloca para frente esse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, e sim a tua vontade. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ao entrar no jardim, Jesus deixou ali seus discípulos e seguiu adiante com Pedro, Tiago e João. Mas então também deixou esses três e prosseguiu sozinho. Esse distanciamento espacial sugere que Jesus se tornava cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava. A gente percebe que Jesus, durante todo o seu ministério, ele esteve ali rodeado de pelo menos 12 amigos, que ele chamou para o seguir, que eram os discípulos. Mas dentre esses 12 amigos, haviam 3 que faziam parte da intimidade de Jesus: Pedro, João e Tiago. Esses 3, eles estavam presentes nos momentos mais particulares da vida de Jesus. Nós podemos, por exemplo, lembrar no momento da transfiguração, em que os 3 estiveram. E nessa ocasião também, em que os 3 estiveram. Mas a gente vê que mesmo estando na companhia dos amigos mais íntimos, logo mais eu quero fazer uma reflexão sobre isso, Jesus ele se distanciou também um pouquinho, porque a missão era dele. Quem estava com a responsabilidade de executar o plano da salvação aqui na terra era Jesus. Não havia ninguém na terra que poderia carregar o peso que ele estava carregando. Ninguém poderia substituir o papel e a atuação de Jesus, nem mesmo os anjos. Jesus ele se isola, ele se distancia um pouquinho para demonstrar que estava sobre Jesus o desfecho da minha e da sua vida. A possibilidade, até então, de acordo com o contexto, a possibilidade da salvação dependia de Jesus. Mas tinha ali os 3. Eles não podiam fazer nada, não podiam agregar em nada. Jesus era quem tinha que cumprir a missão, tinha que pagar o preço do pecado para poder trazer salvação para mim e para você. Um outro ponto
eu estava até conversando com minha esposa e ela que falou isso, que eu achei bastante interessante. Até mesmo Jesus tinha um círculo pequenininho de amigos íntimos. A Bíblia diz que nós devemos amar a todos, mas isso não significa dizer que nós devemos ter todos próximo da gente, íntimo da gente, no nosso círculo íntimo, não. Nem mesmo com Jesus acontecia isso. 3 foram escolhidos ali por Jesus para estar junto com ele nos momentos mais decisivos da sua vida. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Compare, por exemplo, com a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, verso 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No restante da narração da paixão, fica evidente que a resposta de Deus à oração de Jesus foi não. Jesus faz oração assim como eu e você. Ele tinha uma vida de oração. Ele se relacionava com Deus, o seu Pai, por meio de oração. Assim como nos é incentivado a também nos relacionarmos com Deus. E no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de, talvez, uma sensação de ausência de Deus na vida dele, ele ora a Deus dizendo: Senhor, por favor, se for possível, afasta esse cálice, distancia, bota mais para frente. Eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se eu vou conseguir. Qual foi a resposta de Deus? Algumas pessoas, por não estar vivendo os sonhos que têm, aquilo que pediram em oração, chegam à conclusão de que Deus não me responde. Deus não me trata como trata alguns filhos. Ele ignora as minhas orações. E recentemente eu cheguei à seguinte conclusão: não é bem assim. Deus responde todas as orações. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus responde todas as orações. O que não significa dizer que ele vai corresponder a todas as orações. Há uma diferença enorme entre responder e corresponder. Nessa ocasião, ele respondeu a Jesus, porém não correspondeu ao que Jesus tinha pedido. Percebe? Jesus recebeu um não ao seu pedido. Até o Filho de Deus recebeu um não do Pai. Quem seria eu ou você, filhos adotados, para não saber lidar com os nãos de Deus? Deus sabe o que é melhor. Deus quer o meu e o seu melhor. E Ele vai dar a resposta que preciso for para proporcionar vida, para proporcionar bem-estar, para proporcionar aquilo de bom que Ele deseja para mim e para você. Se a resposta for não, agradeça, louve, honre o nome de Deus. Se a resposta for sim, agradeça, louve, honre o nome de Deus. Independente da resposta, tenha sempre em mente: o Senhor deseja e quer o meu e o seu melhor. Tá bom? Um outro ponto, e o último ponto que eu destaquei no estudo de hoje, diz assim, nas dificuldades, é motivador ter amigos nos apoiando. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Mas às vezes nos esquecemos do verso seguinte. Sabe aquele questão de verso fora de contexto? Por isso que é muito importante a gente ler todo o contexto, para poder entender do que se trata. No verso seguinte diz: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. A gente, quando olha a realidade de Cristo ali, em que ele chamou seus amigos mais íntimos, ele passou por uma situação que eu e você não queremos passar. Que é uma situação de, talvez, de abandono, de pouco caso, de, podemos dizer assim, desmerecimento. Por 3 vezes, Jesus foi até os seus amigos. E como foi que Jesus os encontrou? Dormindo. Jesus chega, desperta eles: gente, por que vocês estão dormindo? Vocês não estão vendo o meu sofrimento? Vocês não se compadecem de mim? Orem junto comigo. Estejam junto comigo nesse momento mais delicado da minha vida. Gente, eu imagino que era claro e nítido
que Jesus não estava bem, que não era um dia qualquer, não era um dia como os outros dias, não, aquele dia algo de especial estava acontecendo. Tinha fugido da normalidade. Mas como o texto bem falou, os olhos deles pesavam. Eles não estavam conseguindo. Quando eu li essa parte, eu lembrei de algo que às vezes acontece comigo e com você. Você já passou pela experiência de estudar a palavra de Deus e sentir sono? Vai ler ali um texto bíblico, um capítulo, talvez um livro e tal, e começa a sentir sono? É exatamente isso que acontece, né? Quando a gente deseja buscar a presença de Deus. Essa é a parte da carne, que às vezes tenta tomar de conta do nosso ser. Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem comigo, vigiem comigo, para que vocês não caiam em tentação. Em outras palavras, lutem contra as suas tendências. Eu sei e eu entendo que nem sempre é fácil a gente ter esse estudo. Nem sempre você está com vontade, animado, sentindo uma alegria, prazer em ter o estudo. Mas é exatamente nesse momento em que eu e você obedecemos aquilo que Jesus pediu dos seus amigos, dos seus discípulos. Vigiem para que não caiam em tentação. Perseverem para que vocês não cedam. Por isso é tão importante, gente. Todos os dias nós temos esse encontro. Porque a gente percebe que a nossa realidade não está muito distante da realidade de que Jesus viveu aqui na Terra, do que os seus discípulos viveram e vários outros personagens. Nós temos muito a aprender com eles. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Que Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração. O estudo de hoje foi maravilhoso. O Jardim do Getsemane. Muita coisa aprendemos hoje. Com certeza, o nosso Pai Celestial falou ao meu coração e eu desejo que tenha falado ao seu também, tá certo? Nosso estudo guiado chegou ao fim. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.